Deixa eu ver aqui se eu aumentei o volume. Acho que eu aumentei, não aumentei. Não tem, eu acho que eu sei. Hoje é terça-feira, agora é 7h07 da manhã. 23 de setembro de 2025. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu levei uma picada ontem de uma abelha aqui no braço. Deu um carocinho aqui. Doeu um pouquinho na hora. Morta, a gente é muito vulnerável, né? Vou esperar um pouquinho que eu já vou dar início. Acabei de ligar agora, né? Hoje tá com jeito de chuva aqui, tá? Choveu um pouquinho ontem. 5h30 choveu. Falou que era 6 horas ia chover. Hoje fala que vai chover um pouquinho, né? Então tem um climazinho gostoso, tá? Tá gostoso o jeitinho de chuva. Eu não sei se vocês gostam aí de chuva, né? E eu sou motoqueiro, tá? Mas tá bom, graças a Deus. Então vamos lá, né? Eu vou cantar Somente Crer, que é o corinho, para nós dar continuidade nessa mensagem aqui. Um que é o maior que Salomão está aqui, ó. Tá aqui, ó. O maior que Salomão está aqui. Então agora é 7h09 da manhã. Senhor Deus, vamos cantar Somente Crer, né? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, que está com jeitinho de chuva até um tempo agradável, Senhor. Quero te agradecer por mais uma oportunidade de poder ler a tua palavra. Igual na mensagem fala que está aqui um que é maior que Salomão. É o Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer por o Senhor estar aqui também presente. Traga-nos a tua palavra. Revela o que está escrito na tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a chegar mais próximo de Ti. Quero te agradecer também pela vida dos meus seguidores, por a minha vida, pela vida da minha esposa e também pelos meus bichinhos. Te agradeço pelo pão de cada dia, pelo sustento dessa casa, pela minha saúde, pelo ar que eu respiro, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Obrigado, te agradeço, Deus, de já. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Está aqui quem é maior que Salomão. Então vamos dar continuidade, né? Eu acho que hoje eu termino essa mensagem. Não termino, só tem 2 partes. Não, eu acho que eu termino. Não, 2 não, tem um bocadinho. Eu acho que eu termino, né? Vamos tentar, né? Então vamos lá. Mas, veja, um demônio não tem uma forma, câncer. Isso é chamado de câncer. Então quer dizer que um demônio não tem formato. Porém, ele pode ser no formato de câncer, de uma doença. É um demônio. Deus te deu você saúde. Deus não te deu doença, não. Para ir sugando. Ele suga seu sangue. É contra a vida. É uma vida vivendo em você. Então, há uma vida humana. E há outra vida. E é disso que estou falando. Desta vida. Agora, quando dizem, agora, vocês chamam isto, os médicos chamam isto de câncer. E alguns deles chamam de catarata. E alguns de vocês chamam de coisas diferentes. Termos médicos. Mas Jesus chamou isso de demônio. E é o que é isso? É
Demônio significa atormentador. E ele está ali para tirar a sua vida. Uma doença é um demônio. Agora, às vezes o médico pode cortar e tirar tudo para fora. Isso é maravilhoso. Mas se ele está enraizado, ele não pode. Agora, não estamos lidando com nódulo propriamente dito. Estamos lidando com a vida que está naquele nódulo. A vida que está naquele nódulo é o demônio. Agora, quando você diz Satanás saia, eu posso provar isso para você. Deixe a pessoa colocar as mãos sobre minhas mãos e eu provo para você, mostro-lhe os efeitos que isso traz. Você tem visto isso? Muitos de vocês não é mesmo. Congregação diz amém. Eu quero falar para vocês que essas mensagens todas que eu leio para vocês, essa mensagem é do nosso profeta William Marlon Branham. Ele nasceu nos Estados Unidos. Eu não sei se foi no Arizona que ele nasceu. Eu não vou falar onde que ele nasceu, não, que eu não tenho certeza. Mas ele nos revela essas coisas. Quando ele era garotinho, Deus falou com ele que ele tinha um trabalho grande para ele não contaminar seu corpo, para ele não fumar, não beber, que ele ia ter um trabalho grande. Ele ia a reis, monarca, ele ia levar uma mensagem. E a mensagem dele está aqui que eu estou lendo para vocês. Ele já faleceu, mas a mensagem dele é a mensagem que eu trago para vocês. E ela é a mensagem das 7 eras da igreja. As 7 eras da igreja é a igreja, é o tempo que nós estamos vivendo, no tempo de Laodiceia, onde compravam-se, davam em casamento, casavam-se, gananciosos, prenupciosos, amantes de si mesmo. É quando o mundo vai acabar, vai ser condenado no tempo de Sodoma e Gomorra. E para Deus salvar o povo, ele teve que usar um homem. E esse homem se chama William Marlon Branham. Quando ele era bebezinho, veio uma coluna de fogo na cabeça dele. Ele não sabia que eram os pais dele, as pessoas do bairro que ficaram sabendo disso. E Deus, depois que ele ficou um pouquinho maior, Deus deu um sinal para ele, como ele deu para Moisés, ele também deu para ele, que ele ia discernir os pensamentos das pessoas. E também, quando ele fosse sincero, câncer nenhum ia parar na sua oração. Se a pessoa do outro lado cresce também, né? Ele elevava a fé da pessoa bem alto para a pessoa crer, e nenhum demônio pararia na oração dele se a pessoa tivesse fé suficiente. Mas também ele tinha o dom que Deus deu nele, dele segurar a mão da pessoa, e através da mão que ele segurava, ele descobria qual doença que a pessoa tinha. Se a pessoa fosse uma pessoa saudável, não tivesse doença nenhuma, ele ia saber também. Mas quando ele encostava a mão na pessoa e segurava na mão da pessoa, começava a dar umas bolinhas no braço dele, e o braço dele começava a dar umas bolinhas, e ele identificava que aquilo era uma doença. E aí ele ia ficando ali e tal, e ele sabia tal tipo de doença e falava com a pessoa, você está com tal doença e tal. E aí ele levava a fé da pessoa e curava a pessoa. Ele curou muitas pessoas, tiveram que ir mais de 7 carretas.
nos Estados Unidos, quando ele fez uma reunião lá e curou várias pessoas. E de uma só vez ele batizou muitas pessoas. Então ele está falando aqui, está contando para nós que ele segurava o braço da pessoa e ali ele sabia qual que era aquela doença da pessoa. Observe agora se aquela vida sai dali. O que acontece? Vocês voltam no dia seguinte. Ela encolhe. Então, a vida, a doença encolhe, mas ela pode voltar no dia seguinte. Qualquer um sabe, depois que alguma coisa, qualquer um sabe. Quando qualquer coisa morre, ela encolhe. Você mata um veado, então o pecado, e diz aos irmãos, quando ele passa e o coloca na balança de manhã, vai estar alguns quilos mais leve. Quando uma pessoa morre, uma pessoa que tem dentes artificiais, eles os tiram, olhos artificial, porque eles encolhem, eles saíram. Bem, então depois que isso fica ali por alguns tempos, como um pequeno animal, um cachorro atropelado na rua, exposto no sol, ele começa a inchar. Então se torna maior do que era no começo. Tá vendo? O paciente, então, começará a ficar doente depois de aproximadamente 72 horas, quando a corrupção ser instalada. Eles começarão a dizer, estou pior do que estava. Eu perdi minha cura. É quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por alguns lugares áridos, retorna novamente. Quem já escutou falando, se você decide a ser um cristão, aí você vai nas águas, o certo é você batizar, mas o certo mesmo é no nome do Senhor Jesus, tá? Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Senão vocês. Aí você aceita Deus. Aí você tinha algum vício lá, não sei qual tipo de vício, alguma coisa, vou dar um exemplo para vocês. E aí você aceita Deus. Quando você aceita Deus, dependendo, você consegue expulsar aquele demônio para fora. Você expulsa o demônio para fora. E aí, você fica até uma pessoa melhorzinha, claro, né? Mas se você cai na fé, o demônio anda ao seu derredor. Aí você cai na fé, ele volta com mais 7 demônios. Então, se você já tinha aquele vício, você volta pior ainda. Quem já viu? Uma pessoa viciada, sei lá, no cigarro, no alcoolismo e tal, ela volta, parece que ela volta numa sede danada, parece que ela vai... E aquele tempo que ela ficou parada, ela volta tudo de novo. É porque o demônio voltou tudo de novo. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas de Deus. A gente temos que vigiar muito. Vê, se você não crê, de fato, não importa quanto isso tenha sido tirado de você. Tá vendo? Para você fazer, vamos supor que a pessoa tenha um câncer. Estou falando se a pessoa tem um câncer. Você pode até tirar aquela raiz lá do negócio lá, que é um demônio. Mas se você não tiver Deus, meu querido, daqui a pouco o demônio volta de novo. E aí, o câncer volta. Você vai lá, vai cortar ele na faca, vai ficar até pior. Você vai falar, parece que eu fiz a cirurgia, parece que a vida eu melhorar, eu fiquei pior. E o demônio volta tudo de novo. Então, primeira coisa, para qualquer doença,
Você tem que aceitar Jesus para colocar o homem de Deus, se possível, orar para tirar aquele demônio. Aí depois você faz as coisas científicas dos médicos. Mas coloca Deus primeiro no lugar, querido. Não vai cortando seu corpo de qualquer jeito antes de colocar Deus, não. Que o demônio vai voltar pior depois. Cuidado, hein? Cuidado. Que tem gente morrendo aí de câncer hoje em dia. Cuidado. Se você não sabe como aceitar e crer, quando retorna, você ainda sabe que isso saiu. E se você aceita isso, então não há outra coisa senão a morte. Mas qual é o problema? Você coloca e se você tivesse uma cobra em você? Como esse tamanho, você morreria. Bem, o que é isso? Seu coração bate e purifica a corrente sanguínea. E isso é o que causa febre e a infecção. Então, quando esse tumor dentro do corpo humano, isso é a morte. E a infecção se instala ou começa a inchar. E o coração tem que bater, expulsando aquele demônio. Seu coração vai ter que bater, ele está querendo que você continue a viver e ele está trabalhando para tentar te defender, mas o demônio está te arrebentando. Purificando o sangue. Está querendo mandar purificação no seu sangue para te ajudar. Bem, claro, você fica pior. Mas pessoas ali que não têm fé apenas vê. E elas, de fato, sentem um alívio. Eu vejo pessoas. Certa noite, um homem com catarata pode falar que é câncer também, desceu correndo e tocou o piano. Ele podia ver. Ele veio e pegou essa mesma Bíblia e leu-a. E cerca de 4 noites depois, não podia ver sequer sua mão diante dele. Ele voltou e disse: eu perdi minha cura. Foi só uma boa coisa. Está ali. Ele veio. Eu disse: irmão, isso está errado. Você fez? Você não creu? Ele disse: bem, irmão Brana, eu fui curado. Mas eu disse: não, isso é catarata, inchando, Senhor. Continue crendo. Tá vendo? Primeiro ele falou que creu. Depois ele voltou atrás. E aí o profeta foi lá e falou assim: ó, essa catarata sua continua crescendo. Catarata é o câncer. Continua crendo. Não deixa sua fé baixar, não. Se ela baixar, você vai morrer, querido. Continua crendo, mas é crer de todo coração. Você tem que ter fé. Não duvide. Se você duvidar, ela voltará. Tá vendo? Aí eu falo com você: você tem fé suficiente para você ser curado de um câncer? A pessoa fala: eu creio, mas tem que crer de todo coração. E se ela cresceu, você tem que crer mais ainda. E larga para lá e coloca Deus na frente e vai. E não larga isso não. Porque se você largar, aí ela quer que você larga mesmo e aí você está morto. Então você está voltando atrás do que disse. Não diga isso, a menos que você creia. Encoraje-o e disse-lhe: fique ali. Esteve ali por 2 semanas. No final das 2 semanas, ele podia ler a Bíblia. Então, bem, quando qualquer outra pessoa vê. Agora, se ele não tivesse obtido instruções sobre o que fazer,
E é o que você tem. Faça assim. Então, o segredo para você ser curado de qualquer coisa, dor de cabeça, uma doença demoníaca aí que mata muita gente é câncer. A doença está ali, foi instalada. O demônio instalou devagarzinho ali. Você descobriu um caroço, alguma coisa. Não se aflija, querido. Não se aflija. Coloca Deus em primeiro lugar. Tenha fé. Não vai correndo no hospital igual trouxa, não. A maioria dessas pessoas que estão morrendo hoje em dia é que vai para o hospital correndo. Aí você vai lá, corta o demônio, depois o demônio volta maior ainda para te arrebentar. E fora que você passa para aquele tanto de terapia, sei lá o que, raio-x, que já te mata, aquele negócio já vai te matando você por dentro. As pessoas que estão mais morrendo, as que vão no hospital. As que têm mais dinheiro. Fica ativo. Coloca a sua fé em primeiro lugar. Esse demônio não vai me pegar, não. Bate o joelho no chão. Seja um cristão. Acerta a sua vida também. Porque se você não acertar a sua vida também, não adianta nada. Para expulsar demônio, o demônio vai bater retirado se você tiver uma vida limpa. Mas se você não tem uma vida limpa, como você vai mandar o demônio embora? Você fala que é minha morada. Agora, você limpou sua vida, tirou tudo que está errado da sua vida e creu e orou, ele é obrigado a ir embora. Agora, se você não limpar sua vida, ele tem como te segurar você aí. Para depois você ver se você vai no médico. E mesmo assim, vai primeiro na fé, não vai no médico, não, que dependendo do que ele te der ali, você vai morrer devagarzinho e vai voltar aquele negócio arrebentando. Eles dizem, bem, eles não curam. Veja isso. É porque a congregação não é treinada. Eles não entendem como fazer o que deve ser feito. O que deve ser feito. O que deve fazer. Eles não têm o conjunto, a fé. Eles não têm muita esperança. Como uma pessoa pode ser curada se ela não tem esperança, se ela não tem fé, se as coisas não saíram do jeito dela? Talvez o demônio está querendo te testar, você. Você ontem levou uma oração, ontem você ficou achando que você estava bem. De manhã o demônio está até um pouco maior para te assustar. Você vai baixar sua fé? Claro que não vai. Se você é cristão, você não vai baixar sua fé, não, ué. Mas agora, o que estou tentando fazer não é te dizer. Sabe de que uma coisa? O irmão Brana colocou as mãos sobre mim. Eu fui curado. Ele não quero nem mesmo te tocar. Eu quero que você o toque. Vê, eu não tenho nada a ver com isso. Mas no dom que Deus me deu, eu já falei sobre vocês, eu posso manifestar Cristo para mostrar-lhe e trazer a realidade aqui diante de você. Então ele toca, ele ajuda a mostrar a realidade daquela doença para trazer fé para a pessoa ser curada. Quem cura é Deus. Aquele homem é apenas usado. Só para vocês saberem disso. A própria palavra feita carne entre vós e mostra que Deus, então você simplesmente toca nele e vê o que acontece. Você entende o que eu quero dizer, amigos? Você não deseja algo grande? Se você desejar, você não pode ir a lugares pequenos. Eu estive no campo anos atrás. Eu nunca permiti minhas reuniões crescerem no lugar. Eu não tenho nenhum programa de televisão. Eu não tenho nada para vender. Eu não tenho nada, só Cristo. E eu sei alguns. Eu vou
E esses lugares pequeninos, onde alguns dos irmãos que têm esses problemas grandiosos não pode ir, porque eles têm que ter milhares de dólares todos os dias para manter seus programas. Eu não tenho que ter nada, apenas mais. Mais de Deus. Vê, eu posso ir onde quer que Ele me envie. Vê, e é aí onde eu posso ir. Eu preguei no avivamento aqui há não muito tempo, em uma igreja que tinha 20 pessoas. Fui uma pena, mas estive ali de qualquer forma, porque o Senhor me disse para ir lá. Vê, então eu vou e prego a uma multidão de 500.000 pessoas, tá vendo? Ele prega para pessoas de 20 pessoas, mas depois de 500.000 pessoas. Alguém patrocina e assume o controle para mim. Eu não me preocupo com nada. Eu só me preocupo em me manter certo diante dele, diante de Deus. Vê, ele me envia onde quer que ele deseja me enviar. Agora, nesta noite, até onde eu sei, nesta fila, as pessoas são estranhas para mim. Quantos aí são estranhos para mim? Levante a mão. Eu não sei nada sobre vocês. Levante a sua mão. Você precisa de Cristo. Tudo bem? Apenas creia agora. Eu penso que você foi 100%. Agora, enquanto essa fila de oração está se formando aqui em cima, comece a orar aí embaixo. A Deus. E se ele disser isso, creia, você creia, diga amém. A congregação diz amém. Agora, quantos sabem que esta é exatamente a maneira que ele se identificou com o Messias de Deus? Quantos sabem disso? A congregação responde amém. Vê, é exatamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu não faço nada até eu ver, até que eu seja que eu veja o Pai fazer. Eu quero tomar cada espírito aqui sob meu controle. Outra coisa também. Até para a gente curar uma pessoa, claro que a pessoa tem que ter fé. Mas se tiver um espírito muito demoníaco naquele lugar, a gente tem que ter pessoas bastante de Deus para tirar aquele espírito demoníaco dali, para a gente conseguir Deus passar para lá e mandar aquele demônio embora. Como que a pessoa quer ser curada se ela fica lá? Vou dar um exemplo aqui, vocês podem até me interpretar mal, achar até ruim comigo. Mas como que a pessoa quer ser curada se ela fica no boteco tomando cerveja? No pagode, naquelas músicas que não é do mundo. Você acha que Deus vai ali fazer uma oração para você para te curar? Aqueles espíritos do demônio tá tudo ali. Como que vai conseguir expulsar um demônio seu ali dentro se você tiver uma doença? Atenta para isso, queridos. Vocês têm que tentar limpar ao máximo o ambiente, tirar o máximo aquelas pessoas que não são de Deus, que têm um espírito demoníaco, para fora. Para Deus conseguir entrar ali e mandar aquele demônio embora. Eu quero tomar cada espírito aqui sob meu controle. Tá vendo? Ele já está fazendo essa oração para ver se tiver. Dentro da igreja tem muito espírito errado. Para ver se tira os espíritos demoníacos dali, para depois ele orar, para depois conseguir fazer uma cura, elevar a fé das pessoas para dar uma cura para alguém que precisa da cura.
Não é de qualquer maneira, não. A pessoa acha que é só chegar lá e orar. Primeiro você tem que limpar a sua vida, você tem que tratar o ambiente, colocar um ambiente mais propício para Deus entrar. Não é assim, não. Analisar se aquela pessoa que está ali perto de você não tem um espírito errado. Para depois você conseguir sua cura. Não é assim, não, uai. Por isso que muita gente não consegue sua cura, quer fazer oração, quer receber a cura de qualquer jeito. Não é assim, gente. No nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, permaneça em seus assentos. Continue assentado. Aí, quanto mais silêncio tiver, quanto mais ordem tiver, criança não ficar fazendo aquela barulhada para espantar o Espírito Santo. Quem já sabe que o Espírito Santo é que nem uma pomba. Você tem que ter um ambiente tranquilo. Não pode ficar ali fazendo muita barulhada, muito negócio no horário de oração, não. Aí depois que você receber a cura, você pode pular, espernear, não tem nada a ver, o Espírito Santo já está ali. Mas naquele momento que está aquela reverência, chamando o Espírito Santo, mandando os demônios embora, mais quietinho se tiver possível, e reverência a Deus é melhor. Não se movam. Quanto você se move, veja, cada um é um espírito. Saibam disso. Se você não se move, você estaria morto. Vê a sua incredulidade. Eu digo, incline a cabeça em reverência a Deus. Faça isso, eu digo, se te acha para se levantar, levante-se. O que for que isso diz, para fazer, faça-o, porque não sou eu. Agora o Espírito Santo vai ajudar a conduzir a reunião. E muitas vezes agora os lábios estão sendo dele falado, mas o Espírito Santo que está movendo aquela reunião. Então se eu falar para você, não faça barulho, abaixa a sua cabeça, obedeça, porque senão pode vir uma doença em você, tá? Que ali agora está um lugar sagrado de Deus. Respeita o local que você está. Cuidado. Ele, porque não sou eu, é ele. Agora vamos começar a fila de oração, onde quer que seja. Aí, ó, agora vai começar. Primeiro ele colocou ordem no ambiente, pediu para o espírito imundo não neutralizar, ficar quieto onde ele está. Agora nós vamos começar a oração. Pai Celestial, não demorará muito até que o tempo se acabe. De pé atrás de mim, aqui nessa noite, há pastores, ministros, que precisaram e clamaram que a hora chegaria, quanto isso seria feito. Alguns velhos, veteranos, muitos anos atrás, de pé, nessas esquinas, com um violão na mão, chamando que acharia um dia. Aqui estão alguns deles, aqui, nesta noite, e seus filhos estão aqui. Pai, eles somente pavimentaram o caminho para tornar isso real. Agora que possamos receber isso, Senhor, conceda isso e que possamos juntos ter companheirismo em torno deste grande dom que Deus nos enviou, Jesus Cristo. Conceda isto, Pai. Agora, Senhor, Tu sabes que eu não conheço nenhuma dessas pessoas. Eu não sei nada sobre elas. Tu conheces a todos. E eu estou tentando deixar as pessoas verem isto. Senhor, que não é um grande homem. Não é um homem. Ou uma grande igreja. É um grande Deus. E Jesus Cristo, eu oro que Tu o deixes ser conhecido
nesta noite. E nós, humildemente, agora eu tenho desafiado a audiência, Senhor, para olhar para Ti. E deixe alguns deles ali fora, Senhor. Alguém eu oro que Tu permitas o Espírito Santo buscar alguma fé ali. Traga a fé dessas pessoas, Senhor, primeiro, para depois a gente tentar, para depois a gente elevar a fé dessa pessoa para receber sua cura. Então vamos elevar a fé dessas pessoas nesta noite, que levaria a audiência a ficar entusiasmada, para que vê que há algo acontecendo e que eles possam entender o que cada um seja curado. Que não haja uma pessoa enferma em nosso meio. Tá vendo? Por isso que tem vezes, gente, que tem pessoas que é curada e a outra não é curada. Porque ele está tentando ver se consegue elevar a fé de todo mundo igualmente. Aí todos conseguem ser curados. Mas se tem um que não tem a fé igual a de todos, ele não vai ser curado. Nesta noite, quando o culto terminar, que cada pessoa perdida seja salva. Tá vendo? Então, se a pessoa está doente, geralmente ela está perdida. Quando eles sentirem e sofrerem que estão na presença do próprio Deus, que os julgará um dia, nós encomendaremos tudo a Ti agora. E eu me encomendo a Ti. Usa-me, Senhor, como achares melhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Agora eu peço que fiquem bem quietos, tá vendo? Fique bem quietos. Agora é um ambiente propício para começar a vir a cura. Fique quietos. Esteja com corações agora. Apenas imagine. Agora, alguém não acha que isso vem de Deus. Então, no nome de Jesus Cristo, eu te desafio a vir aqui fazer a mesma coisa. Então, se você não pode fazê-lo, não diga nada acerca disso. Não blasfeme contra as coisas de Deus. Se você não crê, pelo menos fique calada em onde você está. E não atrapalhe as outras pessoas que não crêem, não. Porque é por causa disso que você não é curado. Pelo menos você fica quietinho para as outras ser curadas. E você sai daí sem ser curado. Busque nas Escrituras. Você verá, vê? Agora, até onde sei, com a Bíblia de Deus diante de mim aqui, e esse grupo de homens assentados aqui, olhando para mim, e na presença dessas pessoas, esta mulher é uma estranha para mim. Eu não acho, eu não conheço, ela é apenas uma mulher de pé aqui. Eu não sei nada sobre ela. Ela está enferma. E se eu tiver algum meio para curá-la, com certeza eu faria. Você crê nisso? Não crê? Eu faria, se eu pudesse, mas eu não posso. Ninguém mais pode. Eu só posso elevar a sua fé. Eu não posso curar, não. Mas Deus pode, tá? A cura vem de Deus. E Ele já fez isso. Deus já te curou no Calvário. Nós estamos apenas elevando a sua fé para você receber a cura. Você já foi curado no Calvário. Mas se Deus pudesse fazer algo para te fazer entender que Ele ainda está aqui, então eu vou pedir a Deus para, através de mim, fazer alguma coisa para me elevar a sua fé.
como Deus usou ele como profeta de Deus, que eu falei com vocês que ele tem o dom de encostar na mão da pessoa e saber a doença da pessoa, mas Deus também deu ele o discernimento dos pensamentos, de saber coisas da vida da pessoa. E pode ser que aqui ele vai falar alguns discernimentos da pessoa, que Deus deu esse dom para ele. E é Deus que vai falar para ele falar com a pessoa. Aí ele vai elevar a fé da pessoa e vai fazer a pessoa ser curada. Vai ajudar a pessoa a ser curada. Porque ela já foi curada no Calvário. Aqui apenas nós estamos tentando elevar a fé dessa pessoa para ela entender que ela já foi curada no Calvário, para elevar a fé dela, para nós orarmos e a fé dela subir tanto e ela receber sua cura. Estão dando para vocês entender? Ele ainda está aqui. Ele está aqui para cumprir sua promessa. Se ele cumprir essa promessa, então ele cumprirá. Ele cumpre a promessa da cura. É claro, vem. Então, se Jesus estiver de pé aqui, nesta noite, como esse terno que ele me deu, e você caminhasse até ele e dissesse: que coisa, Senhor, estou enfermo. Eu quero que tu me cures. Eu creio que seria algo assim. Ele diria: filho, você não crê nas Sagradas Escrituras? Eu morri para esse propósito. Eu cumpri sua cura no Calvário, quando sofri por você. Mas como sei quem és? És tu, meu Senhor. Bem, o que eu fiz quando estive aqui na terra, antes para me dar a conhecer ao povo, aos judeus e aos samaritanos. Em nenhum tempo fui aquele milagre realizado perante um gentio, porque os gentios não buscavam por isso. Agora é o dia dos gentios, quando eles estão buscando os seus milagres. E esse é o dia a respeito do qual ele disse uma palavra quanto ao Espírito Santo, chamá-lo de espírito maligno. Jamais a pessoa seria perdoada. Tá vendo? Você pode até falar mal de Deus, mas não fala contra o Espírito Santo, não, que dá problema para você. Você é condenado na hora. Agora, a mulher nos dois aqui, diante de Deus, e sob a Bíblia, nós verdadeiramente, veja, não conhecemos um ao outro, nunca nos vimos. E eu não sei, não faço ideia acerca da razão por que ela está aqui. Eu nunca a vi em minha vida. Esta é a Bíblia em minhas mãos. E como um ministro, que bem me faria dizer isto: se fosse errado, condeno a mim mesmo. Eu não tenho que estar aqui fazendo isso. Eu venho sinto que estou na vontade de Deus. Eu venho porque sei que o dia do julgamento atingirá Kentucky algum dia. E Deus está tentando trazer uma mensagem para você. Eu devo ser sua testemunha, nada para mim. Eu sou o menor entre vocês. Ô, Branca, não entra aí não, Branca. Não entra aí não, Branca. Eu sou apenas seu irmão. É Jesus Cristo, mas ele tem que ter alguém através do qual ele possa trabalhar. Ele faz a escolha, ele mesmo, ele predestinou para ser assim.
Ele colocou esse dom nele para ser assim. Agora, se o Espírito Santo me disser quem é esta mulher, o Espírito Santo, não ele, ou o que ele tem feito, ou o que for algo sobre ela sabe, ela saberá que se é verdade ou não. Então agora ele já vai começar a fazer o trabalho que Deus colocou ele na terra para fazer. Ele faz tudo isso para colocar tudo em ordem, começar a captar o espírito da pessoa, e agora o Espírito Santo vai revelar as coisas da pessoa. E a própria pessoa vai saber se é verdade ou não. É só Deus que sabe, e ele mesmo não sabe de nada. E aí ele vai falar coisas que a pessoa sabe. E a pessoa vai ver que realmente aquilo é verdade, e aí ele vai elevar a fé dela. E aí que ele vai conseguir fazer a fé dela elevar e ela vai ser curada. Não é mesmo? Com certeza você sabe se é verdade. Se isso não for verdade, então não é Deus. Mas se for a verdade, então é Deus. Porque só Deus que sabe o que você fez lá, as coisas suas. Eu não sei nada, eu não te conheço. Quantos de você crerão agora com todo o seu coração e aceitarão? A congregação diz amém. Agora, aqui estamos, sob juramento, sob a Bíblia. Então, nós estamos num lugar sagrado, em juramento sob a Bíblia. Eu não posso falar nada a não ser que o Espírito Santo fala comigo. Até então, ele está elevando a fé da pessoa. Mas daqui em diante, mais para frente, ele só vai falar o que o Espírito Santo fala para ele. É um julgamento aqui agora. E as pessoas lá dentro dessa reunião que não crê, não vai ser curado. Vocês estão entendendo como que é importante você crer nas coisas de Deus? Está na sua cara e você não crê? Muitas vezes você sai doente aí da onde você vai por causa da sua incredulidade. Diante de suas testemunhas, perante testemunhas aqui. Então, quer dizer, além de tudo, essa reunião, o que está sendo falado aqui está sendo gravado. Essas fitas que eu estou fazendo aqui, essa gravação, depois eu vou fazer a mensagem que eu estou lendo para vocês aqui, ó. Isso aqui é tudo que já aconteceu. Vai mandar para o mundo inteiro. E tem várias testemunhas aqui, ó. Então esse negócio é seríssimo. Porque tem que ter testemunha. Jesus levava 3 pessoas para ser testemunha dele. Quando as coisas é de Deus, tem testemunha ainda, para não falar que é blasfêmia. E os demônios ainda falam que é blasfêmia. As coisas que foram feitas pouco antes de Sodoma ser queimada, seriam feitas diante dos gentios, antes que fossem destruídas. O último chamado, a semente de Abraão, a semente real. Agora, qualquer um sabe, a mulher está de pé com os olhos fechados. Ela já está com os olhos fechados, está ganhando fé. Apenas repita a palavra em oração. Ela é uma cristã. Porque quando ela primeiro veio, você encontra que, de vez em quando, um personificador aparece e tenta agir como um cristão. Então tem pessoas que personificador, que age como se fosse cristão e não é. Mas essa mulher é cristã. Quantos já viram isso? A congregação diz amém. Você vê o que acontece com eles também? Ou eles caem bem ali, ou paralisam, eles os carregam para fora. É isso, não estamos brincando de igreja. Aqui é uma coisa muito séria. Você se lembra de Fônix há alguns anos sobre esse assunto? Agora, a senhora realmente está apreensiva com alguma coisa. Agora, se você puder ver, entre mim e ela há uma luz. Ela começa a desvanecer.
Mas parece que o espírito dela está perturbado. Está começando a revelar, hein? Ela tem problemas espirituais que deixam preocupada. Tá vendo? O Espírito Santo já começou a revelar para ela o problema dela. Ele não sabe nada disso, gente. É só Deus que sabe. Eu não conheço vocês aí, ó. Alguns aqui eu conheço aqui, mas no negócio é o Espírito Santo que está revelando para ela. Olha pra você ver ele falando. Ela tem problemas espirituais. Tem. Que a deixa preocupada. Então, alguma coisa lá espiritual deixa ela muito preocupada. E aquilo dali deve estar deixando ela até doente com aquilo. Na própria mente, alguma coisa. E Deus vai revelando para ele e vai conseguir. Se elevar a fé dela, ela pode conseguir. Isso é verdade. Se for verdade, levante sua mão. Invariavelmente, toda vez, eu sinto isso. Ela está lendo a mente da mulher. Eu não estou. Eu encontrarei este nunca desta noite. Eu chamarei também. Apenas um minuto. Você verá se estamos. Verá se estamos adivinhando. Eu não sei o que isso disse. Em primeiro lugar, havia alguma coisa, parecia que era um problema ou algo assim. Aqui está. Eu vejo agora. Tá vendo? Agora ele está começando a ver. Ele não via. Deus está começando a abrir para ele ver o problema da mulher, gente. É problema espiritual. Ele agora está com certeza. Antes ele estava ainda em dúvida se era problema espiritual. Então o problema dela agora descobriu. O problema da mulher aqui é problema espiritual. Outra coisa, você tem desmaios. Olha, você vê. Agora ele já desvelou duas coisas da mulher, gente. Primeiro ele estava indeciso se ela tinha problemas espirituais ou não. Ele estava fazendo uma leitura e tal. Agora Deus deu certeza para ela que o problema dela é espiritual. Depois Deus revelou para ele mais outra coisa, que ela tem desmaio. Então, se a pessoa sabe que ela tem problemas espirituais, se a pessoa está desmaiando, é só Deus que sabe, Como que esse homem ia saber que eu estou desmaiando? Eu não falei nada para ele, eu não conheço ele. Então, está elevando a fé dela. Agora, se ela tiver fé, agora ela vai ser curada. Você tem problema de cálculos biliares. Isto é certo, não é mesmo? A irmã diz, vem em etapas. E está vindo devagarzinho para ele. Sim, Senhor. Como que um homem forte. Note, outra coisa, você está apreensiva acerca de alguém. Olha, você vê, terceira coisa. Você está apreensiva por alguém. Já está revelando para ela 3 coisas dela. Ela não vai ser curada só se ela não quiser agora, tá? São algumas crianças, são seus filhos, a salvação deles. Gente, ela está preocupada com a salvação dos filhos dela. Problemas espirituais, ela deve ter achado algum problema nos filhos dela, que eles não estão encaixando nas coisas de Deus, e ela está preocupada com a salvação deles. Como que Deus revela uma coisa dessa? É só Deus. O homem não consegue ser revelado. Isso é verdade. É sobre alguém também que está aqui. Eu posso sentir isso. É seu marido. Agora já jogou lá para o marido dela. E é pela salvação dele. Então agora ela estava com preocupação dos filhos dela. E agora ela está querendo a salvação do esposo dela, do marido dela. Isso mesmo, isso é certo. Ele está presente aqui agora. E agora Deus falou que ela estava preocupada com as crianças, com o marido dela, e agora Deus falou que ele também está lá, o marido está lá na reunião.
Então quer dizer que essa mulher ainda é uma cristã. Ela está lutando pela sua família. E Deus falou para ele que o marido dela está lá naquela reunião. Ele não sabia disso, não. Isso mesmo, você não é daqui. Oh, e você também não é daqui, não, tá? Você não é desse lugar. Olha para você ver se é Deus, gente. Eu te vejo andando em um lugar onde há altas colinas verdes e muita água. Já Deus já mostrou para ele as colunas verdes, águas. É só Deus que mostra. O homem, ser humano igual nós, comum aqui, não consegue ver nada disso não, tá? Deus trabalha com ele. Ele é o profeta dessa era aqui, ó. Das 7 eras da igreja de Laodiceia, esse que é o profeta. Você quer ser salvo? Você quer ser salvo aí? Creia na mensagem desse profeta aqui, ó. Deus revelava os pensamentos das pessoas, as coisas que aconteciam na vida da pessoa, para esse profeta. E a mensagem que eu estou lendo para vocês é do profeta, que está trazendo tudo para nós, para que nós não sejamos enganados com essas religiões aí. Cuidado que você aí que está escutando aí, ó, você é testemunha dessa mensagem que eu estou lendo para você, hein? Toma uma decisão na sua vida, hein? Cuidado para você não blasfemar contra o Espírito Santo que está aqui nessa mensagem. Cuidado, hein? É uma bênção para a sua vida. Se você aceitar Jesus como o seu Salvador, você está tranquilo. Mas cuidado para você ser testemunha disso aqui e não receber sua cura, sua salvação. É muito perigoso. As coisas de Deus é maravilhoso. Quem já escutou falando que Deus vai cobrar as coisas conforme o seu entendimento. Quanto mais coisas de Deus você sabe, mais Deus cobra de você. Se você não sabe muito, Deus cobra menos. Mas a partir do momento que você está conhecendo uma mensagem maravilhosa igual essa que eu estou lendo para vocês, e vocês não tomar uma decisão na sua vida de se aproximar mais de Deus, no dia do julgamento vai ser exposto eu fazer essa leitura para vocês aqui, tá? O rapaz estava lendo para vocês lá, vocês viram ele lá na internet. Vocês vão falar, uai, mas eu não tive culto em lugar nenhum. Eu estava em casa, não viu? Vamos jogar na internet aqui. Vamos ver aqui. Teve não? Fulano de ciclano e tal. Isso mesmo. Você é de algum lugar, perto da Grandes Pets, ou algum lugar por ali, onde fica aquelas colinas. Seu primeiro nome é Helena. Ó, agora já desvelou até o nome da pessoa. Tá vendo? Isso mesmo. Seu sobrenome é Estóvel. É isso mesmo, isso é certo. Jesus Cristo, honra seu pedido nesta noite. Vá para casa. Seu marido está salvo. Tá vendo? Agora o marido dela só não é salvo só se aquele homem for incrédulo e não crê. Deus já decretou que ele vai ser salvo. Pela fé da esposa dele. Por isso tem hora que muitas pessoas não é salva, a sua esposa está intercedendo por você, na sua família, e você é um incrédulo. Não crê nem nas coisas da sua esposa, que é uma serva de Deus. Seus filhos também. E você recebe sua cura. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que foi? Eu não sei. Isso apenas tem que estar na fita. Está sendo gravado. E vai correr o mundo todo. E hoje vocês estão sendo testemunha disso. Mas eu sei que era uma mulher que tinha fé. Que creu. Você crê nele? Agora a congregação diz amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você sabe, tem que ser o Espírito. Agora, depende que você pensa que era isso. Como vai, Senhor? A irmã diz, tudo bem.
E agora somos estranhos uns para o outro. Eu não te conheço. E você é bem mais jovem do que eu. Mas você crê que Jesus pode me dizer qual é o seu problema? Ou algo acerca de você? Isso te daria fé para crer? Você crê em mim como seu servo? Você sabe que eu não saberia. Seria impossível para eu saber. Teria que vir dele, de Deus, do Espírito. E você está consciente, nesse momento, que é algo acontecendo. É sua presença. Você não está em pé aqui, propriamente, por si mesma. Você tem muitos problemas. Você tem um problema espiritual, muito problema espiritual, sobre os quais você está indagando. Que você vai obter a resposta para eles. É só que você saiba que eu sei o que estou falando. Partir disso é sobre o que está acontecendo em sua igreja. Isso é certo. Isso mesmo. Ô, gente, vocês me desculpam, mas eu vou ter que terminar a live. Agora já é 8h08. E eu me empolgo aqui, eu tenho que sair para trabalhar para me ganhar o pão de cada dia. Eu sou motoboy. Então eu vou deixar marcado aqui, ó. Eu estou na página 45. Eu já vou para a página 46 na próxima leitura da palavra. Se Deus quiser, amanhã de manhã eu dou continuidade a ela para vocês. Eu não posso mais porque eu também tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás do pão de cada dia. O maior que Salomão está aqui, é a mensagem que eu estou lendo para vocês, ó, do nosso profeta William Marlon Branham. Então, vou fazer uma oração, deixar um hino para vocês então, que eu vou tomar um café correndo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pelo atmosfera, nosso profeta está nos ensinando. Se a pessoa não tiver fé suficiente para ela ser curada, não adianta de nada ela ir no médico, pagar aquela cirurgia caríssima, fazer aquelas fisioterapia, aquelas coisas que vai matando ela aos poucos, deixa ela toda fraca, Senhor. Você tem que ter fé suficiente para você ser curado. Aquele tumor que eles falam tumor é um demônio. É uma doença maligna, Senhor. E só Deus pode tirar aquela doença, Pai. Às vezes você vai lá no médico e ele corta aquilo, mas depois volta. Que essas pessoas possam estar entendendo, Senhor. Que você tem que crer em Deus. Mas se você crê em Deus e quer que aquele demônio saia de você, aquela doença, você tem que consertar a sua vida. Você tem que largar as coisas mundanas, as coisas do mundo e aproximar mais de Deus. É só desse jeito que nós podemos tirar as coisas que não são bem-vindas a você, que é os demônios que estão te adoecendo, que estão deixando você aflita. Que as pessoas possam entender isso. Gasta milhões, dinheiro enorme, a família fica toda agitada com aquela doença. E o problema está ali estancado na cara de cada pessoa. Aquela doença é um demônio. A pessoa precisa acertar sua vida, voltar sua vida a Deus, Pai querido. As pessoas não entendem isso. Elas vão nos melhores médicos, pagam um dinheirão tremendo. E a solução está em Ti, Senhor. E o Senhor mesmo disse, Pai, se ela tiver fé suficiente, como uma mostarda, nada parará a oração
daquela pessoa. A sua fé precisa estar elevada. Pequenininha, a mostarda é pequena. Mas se ela tiver com a fé elevada, aquela doença tem que bater em prontidão, Pai. Que as pessoas possam estar entendendo isso. Essa mensagem, ela ajuda as pessoas a tentar se limpar das coisas do mundo. As coisas do mundo ficam na sua vida te atrapalhando você aproximar de Deus. Se achegue mais perto de Deus. É o que eu lhe peço essa manhã, que cada pessoa que está vendo essa live, que está aqui presente, Senhor, abra esse entendimento dessas pessoas, pessoas que não for voltadas a Ti, que possa se atentar para isso e aproximar mais de Ti. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe vocês. O Abel, Deus abençoe, Abel. Se por acaso, Abel, você quiser ver lá no YouTube, lá, você checa lá, que eu vou mandar essa daí lá no YouTube hoje à tarde. Eu vou sair para trabalhar agora. Eu não posso me conter muito, que já tem mais de 1 hora de live. Eu vou deixar um hino para vocês aqui. Não, acho que eu não vou deixar um hino. O TikTok já está terminando. 1 hora de live. E aí, talvez deve fazer o replay aí desse Instagram aí, ó. Dessa live eu terminando. E deixa eu ligar aqui. Eu vou deixar um hino para vocês porque eu tenho que sair para trabalhar, tá? Eu não posso ficar muito tempo aqui, senão eu não trabalho e não ganho o pão de cada dia, né, gente? Eu sou casado, eu tenho que trazer o pão de cada dia. Eu faço isso aqui por amor, para tentar levar as coisas de Deus, para poder dar o pão de cada dia espiritual para cada um de vocês toda manhã. É o que eu tento, né? Se cada um tiver com seu coração aberto e receber, eu saio todo dia aqui abençoado. E que você também possa sair abençoado. Amém, Abel? Então, Abel, se você quiser ver aí no Instagram, aí na segunda parte, que na hora que eu encerro aqui, eu acho que deve aparecer aí também. Ou então lá no YouTube. Mas no YouTube eu vou mandar ainda, Abel. É só mais tarde, porque eu não posso, eu tenho que tomar um café aqui correndo agora para mim sair para trabalhar, tá? E hoje é provável chover um pouco ainda, e eu trabalho de moto, sabe? Então, eu tenho que correr também, sabe? Ontem eu estava fazendo o cálculo daquelas 7 eras, depois eu já joguei as 7 eras da igreja. Deu 2 horas e 26 minutos daquelas 7 eras da igreja, que eu falei que eu ia fazer só 2 horas. Tem hora que eu perco até o horário, gente. É maravilhoso as coisas de Deus. As coisas de Deus é maravilhoso. Deus abençoe vocês aí no TikTok, no nome do Senhor Jesus. O TikTok já deu 1 hora aí, deve ser que vai encerrar, então fica com Deus aí. Deus os abençoe, tenha um bom dia. Eu vou tomar um café ainda para correr para trabalhar, gente. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou.
a minha porção. Cante conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Aleluia! Me achego a ti, me achego a ti. Rendido estou. Necessito de tua graça e amor. Sei como estou, fraco sou, mas através do seu sangue forte sou. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. Cante, igreja, conosco a salvação. A salvação vem do Senhor, fonte de vida és pra minha vida. Guarda os meus pés e meus lábios para adorar a ti. Não há engano na tua palavra. Quando ouço a voz do bom pastor, é suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a minha porção. É suficiente. É suficiente. És a nossa porção. Perdido e culpado, estive diante deste juiz. Ele é Deus justo e soberano, e eu não tinha como me defender. Merecia a minha morte,
Mas quando ele deu a sentença, olhou pra mim e disse assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou o poderoso Rei e Juiz. Desceu em nossos dias para julgar o mundo de pecado com justiça. Embora hoje não receberam, rejeitaram a palavra e seu poder, a noiva eleita permanece fiel, caminhando nesta mensagem. E Deus, quando olha pra ela, ainda diz: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Cristo é o coração de Deus, com seu próprio sangue me libertou, e não importa mais quem eu fui, pois quando Deus olha para mim, diz assim: eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Eu vejo sangue, perfeito sangue, que lavou todo o fardo, a sujeira e pecado. És inocente sob o sinal do sangue. Perfeito és em mim, sempre te verei assim, graças ao sangue, o precioso sangue. Este juiz, meu defensor, se tornou. Este juiz,
meu defensor se tornou. Então, bom dia para vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Roda Artes entrou. Ô, Roda Artes, eu vou encerrar a live aqui, porque aqui é a minha gatinha aqui comigo aqui. Porque eu já tenho 1 hora de live aí que eu tô fazendo e eu tenho que sair para trabalhar. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Talvez deve dar um replay aí no Instagram. E se você quiser acompanhar eu lá no YouTube, lá, Toninho Motoboy Expresso, você consegue acompanhar. E depois eu vou mandar esse vídeo lá também no YouTube. Fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus.